Com um míssil que custou menos do que o seu Toyota Corolla de 2003, um drone marítimo ucraniano mudou para sempre a guerra aérea em apenas 7 segundos. O Magura Sea Drone, com o indicativo Alpha 11, corta a superfície do Mar Negro a 0315, navegando a 39 mPa e mantendo apenas 4 polegadas de bordo livre. O seu rasto quase imperceptível na escuridão indica que as luzes de navegação estão apagadas. O Alpha 1 entra na caixa de Grade Blackbird 5, 70 km ao sul de Odessa. À medida que diminui a velocidade e espera pelo seu alvo, os motores elétricos do drone emitem apenas um zumbido fraco que rapidamente se mistura com o som do vento e da água ao redor. A mais de 100 km de distância, 2 operadores debruçam-se sobre ecrãs brilhantes numa van de comando simples perto de Ochakiv. Eles observam atentamente os sinais térmicos e eletroópticos enquanto seguram canecas de café fumegantes. Apenas ondas geladas e o sinal de calor distante de uma plataforma de petróleo na Romênia são visíveis na tela FLIR. Então, um lampejo. Na borda da tela, 2 plumas de calor aparecem, uma informação e outra no ar. As impressões digitais térmicas assumem formas distintas, mostrando 2 objetos em movimento rápido a baixa altitude, movendo-se de norte a sul. Sem dúvida, as silhuetas são Su-27s realizando uma rotina de caça a drones que se tornou habitual para a marinha russa. Um deles inclina-se em direção à localização do Alpha 11 e sai da formação. O software do drone responde instantaneamente. Ele volta para 18 nós de aceleração, para se assemelhar a padrões de ondas. O seu casco baixa-se. É irreconhecível das ondas circundantes devido à sua assinatura térmica, que se mistura com a temperatura natural da água. Enquanto procura drones como este, o Su-27 desce em altitude. Algo é detectado pelo sensor térmico da aeronave localizado sob o seu nariz. Talvez o reflexo de uma onda, talvez outra coisa. Ele precisa de ter uma imagem, murmura o operador. Ele toca num comando depois de mover a ponta do dedo pelo ecrã. Silenciosamente, a massa-alvo do Alpha 11 emerge do seu contentor. Um lançador Manpads modificado, pronto para a ação. Está montado entre os navios e preso a uma plataforma estável. Com o escape do motor agora completamente exposto ao mar abaixo, o Su-27 faz uma curva lenta para a esquerda. É hora de ver se esse risco inédito vale a pena. É possível ver essa haste fina e retrátil surgindo imediatamente atrás do conjunto de comunicações dianteiro, se você olhar para a parte central do drone. O mastro de mira eletroóptico do Magura V5 é um dispositivo especializado de vigilância marítima e mira, destinado a engajamentos de perfil extremamente baixo a partir de plataformas ao nível das ondas. 3 sensores integrados, um telêmetro a laser preciso, um detetor de infravermelhos de onda longa e uma câmara diurna, noturna, estão alojados dentro deste contentor à prova de água. A mira de ameaças aéreas enquanto se reduz o seu perfil é possível graças à altura máxima do mastro de 1,2 metros acima do convés. Enquanto a ótica térmica pode detectar jatos de motores de aeronaves do tamanho de caças a 3,1 km, mesmo durante neblina marítima, o telêmetro a laser integrado do sistema pode detectar objetos a até 5 km de distância com uma precisão de 2,3 metros. A capacidade do Magura de adquirir, rastrear e criar soluções de tiro contra alvos aéreos sem revelar a sua posição através de emissões de radar ativas é exatamente o que torna isso possível. O Su-27 paira a 1,8 km acima do céu antes do amanhecer. É 04 com a sua silhueta escura a desaparecer nas nuvens acima, mantendo o que os pilotos chamam de posição de reconhecimento visual. O caça desce em um arco raso, movendo-se rápido o suficiente para evitar a maior parte do fogo terrestre, mas lento o suficiente para detectar anomalias. O Flanker viaja a pouco menos de 400 nós graças aos seus 2 motores.
Para se preparar para uma passagem lateral pela área de impacto prevista, o piloto inclinou-se para a esquerda. O clima dentro do veículo de comando é tenso. Enquanto observam o visor tático, os operadores ficam tensos e sua respiração se torna superficial. O centro da aeronave que se aproxima é travado quando uma retícula de mira oscila. O telemetro a laser, um pulso rápido e indetectável que reflete no alvo e retorna, é acionado pelo operador líder. 108 km piscam na tela. Uma onda abrupta que sacode a plataforma do drone é automaticamente compensada pela massa, que faz 50 microajustes por segundo com a sua montagem giroscópica. Ninguém diz nada. Os únicos ruídos são o clique suave dos comandos e das ventoinhas de refrigeração. OSA-18. Grouse, designado pela OTAN. Um 9K-38 Igla modificado pela Ucrânia. Está montado no convés central reforçado do Alfa 11. Um suporte especialmente projetado com estabilizadores de correção automática para compensar o movimento do mar sustenta o Man-Pad da era soviética. Embora modificações mecânicas e muita criatividade tenham tornado isso possível, a arma nunca foi projetada para uso em plataformas marítimas. Os operadores tomam a decisão quando o jato quase passa sobre o drone. Iniciaram. O casco composto do drone treme quando o processo de lançamento começa com um baque percussivo. O motor do míssil explode em chamas, lançando um brilho laranja intenso sobre a água circundante por um momento. Com um grito agudo, o Igla lança-se no ar, deixando fumo e faíscas para trás. O Alfa 11 absorve a explosão e balança violentamente com o impacto, perdendo velocidade. Um som de bloqueio de míssil soa no auscultador do piloto, enquanto os indicadores de aviso dentro do Su-27 acendem-se abruptamente. Ele está lento e preso no meio de uma pirueta, mas a sua palma bate automaticamente no painel de contramedidas, ejetando 2 rajadas de foguetes de magnésio que se espalham atrás da aeronave. Ele inclina-se fortemente e acelera, mas não é suficiente. O míssil aproxima-se rapidamente após adquirir a assinatura térmica do motor. O fusível de proximidade do Igla detecta a posição do avião e explode exatamente a 04 de 17 e 11 segundos. 68 km a sul de Odessa. O motor de estibordo do Su-27 é penetrado por estilhaços, que inflamam o combustível e destroem as superfícies de controlo. Chamas saem da parte traseira da fuselagem do caça enquanto este treme no ar. Pouco antes de o avião fatal iniciar a sua queda terminal, o piloto puxa a alavanca de ejeção e sai do avião. Apesar das condições marítimas instáveis e da crescente instabilidade, o tamanho pequeno e a navegação com sensores térmicos do Igla tornaram o ataque fora da plataforma confiável. A curva em baixa velocidade do Su-27 pode ser explorada pelo operador graças ao seu ciclo de bloqueio e disparo de 2,5 segundos, que força o jato a uma situação irrecuperável antes que ele possa subir ou acelerar. Um bloqueio verificado não resultaria num tiro certeiro sem a montagem estabilizada do Igla no drone. No entanto, sem uma comunicação fiável em tempo real, mesmo que fosse um bom tiro, não significaria nada. A câmara do Alfa 11 grava os últimos momentos do Su-27 a 0418, menos de 60 segundos após o impacto do míssil. A aeronave é visível na imagem térmica enquanto desce em arco em direção à água, com a estrutura a partir-se ao seguir uma nuvem quente de gasolina em chamas. Antes que o paraquedas em forma de cogumelo se abra contra o céu antes do amanhecer, o piloto aparece como uma pequena figura negra que se separa abruptamente do avião. O ar dentro da van de comando está frio, mas a testa dos operadores está encharcada de suor. À medida que as ondas de choque da explosão atingem o drone e atravessam o seu casco, o ecrã principal treme um pouco. Um operador respira. A sua voz quase inaudível. Ataque confirmado. Apanhamo-lo. Ele agarra a borda da consola, os nós dos dedos ficando brancos. Ninguém comemora. Todos na carrinha estão cientes das consequências do próximo passo.
Com grande preconceito, todos os recursos da Rússia no Mar Negro estão agora a alinhar-se com esta postura. O software do Alpha Ondi inicia uma evasão de emergência. O drone acelera de volta à sua velocidade máxima enquanto avança. Ele corta para leste em direção à caixa Echo 6, baixando-se no mar até ficar apenas roçando as ondas, com o casco batendo na superfície de vez em quando. Um fluxo constante de informações, dados de navegação, imagens de vídeo e registros de alvos é enviado de volta para o quartel-general em Kiev pela transmissão em massa, que permanece alta. Novos contactos acendem repentinamente o ecrã tático. A 15 quilômetros de distância, duas assinaturas de asas rotativas aproximam-se rapidamente. K-52 Alligator, que provavelmente fugiu do seu posto de vigilância perto das águas ocupadas da Crimeia. É identificado pela característica distintiva das suas hélices. O Alpha Ondi esgotou todas as suas armas. Atualmente, está a operar apenas com a bateria de reserva e com fé. A ligação de dados principal dentro da carrinha de comando fica lenta e o ecrã alterna entre ruído pixelizado e uma transmissão nítida. O operador secundário modifica o ganho no painel de uplink do Starlink, movendo os dedos pelo console. Ele diz com voz tensa que a ligação de comunicação está a deteriorar-se. Os bloqueadores devem estar a funcionar no Alligator. A integridade do sinal está a degradar-se, mas o drone continua a enviar. A perda de toda a transmissão da missão, incluindo a confirmação da queda do Su-27, pode resultar de uma única interrupção prolongada. A negação russa é certa na ausência dessa prova. Uma sequência de comandos de emergência é introduzida pelo operador principal. Para se alinhar melhor com o satélite mais próximo, o Alpha Ondi responde instantaneamente, virando 30 graus para nordeste. À medida que concentra toda a sua energia num único pacote de dados comprimidos e o envia diretamente para servidores em Kiev, a antena principal do drone acende. A prova que vai surpreender especialistas militares em todo o mundo é transportada pelo pulso digital que corre em direção ao céu. Apesar da interferência eletromagnética russa e da perda de sinal, a ligação ascendente habilitada pelo Starlink garante que uma investigação pós-ataque completa possa chegar a Kiev. Os dados do ataque, as imagens, FLIR e a confirmação do impacto podem ser perdidos sem o failover do modo Burst, deixando o mundo sem provas de que um caça a jato foi abatido por um drone marítimo. O drone tem menos de 90 segundos para demonstrar que isso realmente aconteceu, porque o K-52 Alligator se aproxima rapidamente. O perfil característico do helicóptero se destaca contra o horizonte negro, quando o K-52 Alligator emerge através da névoa por volta das 04h20. A 42 nós e a toda a velocidade. O Alpha Ondi esforça-se, com o casco a tremer enquanto atravessa as ondas. Enquanto a massa do sensor tenta escapar, sálpicos de água salgada caem sobre ele. Mas a tripulação do Alligator não está a olhar em vão. Planeiam meticulosamente as coordenadas de interseção e rastreiam a assinatura do lançamento do míssil. A tensão permeia o ar dentro da van de comando. Com os dedos suados, o operador principal digita comandos para colocar o drone no modo Terrain Echo Evasion, evasão de eco terrestre. O Alpha Ondi reage instantaneamente, mergulhando nas depressões entre as ondas enquanto mantém um desvio de guinada de 6 graus para replicar os padrões das ondas naturais. Quando a IA tática do drone é ativada, ele faz ajustes erráticos na rota, mantendo a direção geral. Um rasto em zigue-zague atrás da nave é visto no ecrã, mas o padrão evasivo é insuficiente para impedir o contato visual. A 04, o Alligator estabiliza a algumas centenas de metros do drone e passa a pairar, com o nariz apontado para baixo. Tudo acaba assim que o piloto o avista e posiciona a sua metralhadora automática de 30 mm. Alguns segundos depois, a primeira explosão rompe o silêncio antes do amanhecer. O Alpha Ondi é atingido por uma rajada de balas de 30 mm que atravessam o mar.
O casco do drone reverbera com o impacto. O drone inclina-se abruptamente para este bordo quando o estabilizador esquerdo se solta completamente, lançando uma fonte de água a 6 metros no ar. Os monitores da van de comando exibem sinais vermelhos intermitentes de perigo de bateria. Os danos no duto de refrigeração de este bordo estão a produzir um acúmulo desastroso de calor. E as reservas de energia estão a diminuir. Os operadores olham uns para os outros com expressão sombria. O tempo restante do Alpha 11 é inferior a 2 minutos. O Alligator reposiciona-se rapidamente e dispara outra rajada. No meio dos navios, as balas perfuram o drone, destruindo o mastro eletroóptico numa chuva de fragmentos de compósito e faíscas. A transmissão de vídeo muda abruptamente para a estática na van. No entanto, o objetivo principal da missão já foi alcançado. Apenas alguns segundos antes, o pacote de dados crucial chegou intacto. O Alligator desce para um último ataque a 04 do... Esta explosão percorre compartimentos críticos do sistema à medida que sobe sistematicamente pela espinha dorsal do drone. O Alpha 11 desce abaixo das ondas, eclipsando-se uma vez e parte-se ao longo das suas fissuras estruturais. A devastação do Alpha 11 representa uma mudança muito mais profunda na forma como os conflitos contemporâneos são travados e percebidos, apesar de parecer ser apenas mais um conflito nas brumas da guerra. Havia mais do que um jato russo a derrubar uma peça de maquinaria. Foi uma declaração, mas não a que Moscovo teria desejado. O Alpha 11 não era um drone marinho típico. De acordo com relatos, era um componente da mais recente onda de sistemas navais não tripulados autônomos da Ucrânia. Esta geração de drones é mais rápida, mais elegante e possui ligações via satélite encriptadas e sensores ópticos melhorados. Também requer muito menos supervisão humana e tem muito mais autonomia tática. Estes drones agora pensam, adaptam-se e atacam, além de fazerem reconhecimento. O perfil da missão do Alpha 11 era o que o tornava tão mortal. De acordo com a inteligência, ele não estava a agir sozinho, pois seguia a teoria de uma enxame inteligente. Ao trocar dados em tempo real, todos os drones marítimos da sua rede funcionavam como um nó, gerando uma consciência distribuída do campo de batalha. Os outros recalculam em vez de recuar quando um se perde. Eles mudam os vetores. Eles modificam as prioridades dos seus alvos. O piloto russo pode ter desencadeado um contra-ataque adaptativo, que é muito mais difícil de detectar. Ao destruir o Alpha 11, este foi o verdadeiro erro que cometeu. No entanto, a dinâmica tática é apenas o começo. A Rússia já não considera o Mar Negro uma área segura do ponto de vista estratégico. O Mar Negro, que antes era considerado um lago próximo ao domínio russo, é agora uma zona de combate disputada e imprevisível, cheia de ameaças sofisticadas, navios fantasmas e mensagens ocultas. A doutrina do enxame, um novo tipo de guerra distribuída em que o adversário está em toda parte, em lugar nenhum e em constante mudança, é atualmente uma ameaça aos recursos navais russos. É o epítome da guerra assimétrica. E está a funcionar. A Ucrânia faz a Rússia pagar mais por cada drone que lança. Mais combustível para patrulhas. Mais momentos tensos. Mais voos semelhantes à caçada ao Alpha 11. Esta assimetria de custos é significativa num conflito em que a economia é um fator-chave. Para se proteger, a Rússia tem de pagar centenas de milhares, ou mesmo milhões, de dólares por cada drone de baixo custo e alto impacto que a Ucrânia lança. Isso não é sustentável, não a longo prazo. Além disso, cada interação como esta transforma-se num dado. O Alpha 11 e outros drones são sacrificiais por natureza. Cada movimento e reação do adversário é capturado, carregado e examinado. A memória é transmitida ao Alpha seguinte. Além da missão, o campo de batalha evolui. Embora bem-sucedida neste caso específico, a reação militar da Rússia tem limitações. Os jatos movem-se rapidamente, mas de forma consistente. Os pilotos têm de fazer o que lhes é ordenado. É possível enganar os seus sensores. Podem atrair os seus foguetes.
Mais importante ainda, ficam expostos no momento em que interagem. Mesmo que o Alpha 11 tenha perecido nas chamas, provavelmente testemunhou tudo, incluindo o número da cauda, o tipo de aeronave e a assinatura do lançamento do míssil. Esses dados já estão a ser analisados num centro de análise da OTAN ou num bunker em Kiev. Há também repercussões políticas crescentes. Cada abate bem divulgado como este tem de ser enquadrado como um sinal de superioridade pela liderança russa. No entanto, para os observadores externos, isso demonstra medo. Se um drone não constitui realmente uma ameaça, por que razão se enviam jatos para o abater? Se é dono das águas, por que razão se patrulha tão ferozmente? Há uma camada adicional, a mental. Há sempre uma pergunta persistente quando um piloto russo veste o equipamento agora. Aquele ponto brilhante no radar é uma ameaça ou um ardil? É um entre muitos ou apenas um? Os componentes do stress. O cansaço aumenta, a confiança diminui. A guerra com drones desgasta os nervos, além de desgastar os sistemas. Sem mencionar o público que assiste à distância. A OTAN, a Turquia, a China, o Irão. Por várias razões, cada um está a pesquisar este envolvimento. Algumas pessoas tentam imitar, outras tentam tirar proveito. No entanto, todos concordam que os sistemas não tripulados já não são ferramentas úteis. Agora são armas de primeira linha. Rápidas, descartáveis e incrivelmente poderosas. O caos das manchetes diárias sobre os combates pode fazer com que os últimos momentos do Alpha 11 sejam esquecidos. No entanto, o seu legado perdura. No próximo drone marinho, o próximo piloto foi colocado em pausa. A sua telemetria foi usada para treinar o algoritmo subsequente. O seu fim foi uma combinação de dados, sacrifício e adaptação, e não um fracasso. Além disso, são construídos 10 alfas adicionais para cada alfa que afunda. Mais inteligentes, mais rápidos e mais letais. No ar. A Rússia pode ter obtido uma vitória tática. No entanto, o mar permanece ambíguo. A guerra continua a aprender. Os drones ainda estão a caminho. O campo de batalha não está mais limitado pela geografia, o que é sem dúvida a lição mais importante a ser aprendida com a última missão do Alpha 11. OR. O mar e a terra desapareceram. A interseção entre força cinética e inteligência digital é um espectro fluido, onde um drone como o Alpha 11 transmite, aprende e ouve, além de navegar. E isso faz toda a diferença. Uma vez que cada peça de equipamento utilizada em combate é agora um sensor, cada unidade destruída contribui para um sistema maior e mais inteligente, em vez de ser uma perda. O emprego de robôs não só para atacar, mas também para pensar, adaptar-se e alterar a visão da realidade do inimigo é o que os pensadores militares chamam agora de guerra cognitiva. Outrora à vontade com artilharia e força bruta. A Rússia está agora a ser arrastada para um tipo diferente de conflito. Um conflito que prioriza a adaptabilidade em detrimento do dogma, a precisão em detrimento da postura e a resiliência em detrimento do tamanho. Um conflito em que os drones marítimos procuram o desequilíbrio em vez da glória. Não precisam de prevalecer no conflito. Tudo o que precisam de fazer é mudar a lógica da guerra. Eles também. Cada vez que um piloto dispara um míssil para destruir um drone, o inimigo por trás desse drone, que muitas vezes é invisível, ganha informações que são mais valiosas do que destroços. Informações sobre estratégias, posicionamento, vulnerabilidade e até mesmo ansiedade. O Alpha 11 não morreu apenas nesse sentido. Foi relatado. O conflito mudou como resultado. Além disso, ajudou a revisar as diretrizes para o que se segue. Por enquanto, adeus.